Olá, meu nome é João Joffre Coutinho, sou defensor público no estado de Santa Catarina desde 2013. Atualmente sou presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado. Fui convidado a ter a palavra hoje aqui na Câmara Municipal de Florianópolis. A quem agradeço ao presidente da casa e ao vereador Lino Pérez, que retransmitiu nossa solicitação por ofício ao presidente da casa, o que foi acatado pelos vereadores. Falar um pouquinho da Defensoria Pública. O artigo 134 da Constituição Federal estabelece que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo expressão e instrumento do regime democrático do direito. A Constituição determina que incumbe à Defensoria Pública a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa de todos os graus, judicial ou extrajudicial, individual ou coletivo, de forma integral e gratuita a todos aqueles que necessitam. A Constituição coloca a Defensoria Pública como verdadeiro direito à população hipossuficiente. Eu gosto de citar as palavras do ministro Marco Aurélio de Mello, que diz que a Defensoria Pública ela é o direito a ter direitos. É uma instituição que veio pela Constituição, criada pela Constituição Federal, apesar de já existir em alguns estados anterior à Constituição Federal, à atual Constituição Federal, que tem essa missão de atender a população hipossuficiente. A nossa lei, isso fica bem claro na nossa lei federal, como na nossa lei estadual, a lei 575, que traça os objetivos da Defensoria Pública. E são eles a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aqui em Santa Catarina, a Defensoria Pública do Estado ela foi criada em 2012 apenas, quase 20 anos após a entrada em vigor da Constituição de 1988. E ela só foi criada aqui em Santa Catarina através de uma ação do Supremo Tribunal Federal que determinou que aqui em Santa Catarina fosse criada a Defensoria Pública do Estado. E essa ação ela teve um início bem bacana, que foi graças aos movimentos sociais que lutaram para ter aqui no estado de Santa Catarina uma instituição que garantisse os seus direitos. Para quem precisa do atendimento da Defensoria Pública aqui no núcleo de Florianópolis, a gente tem a nossa triagem, que funciona na Avenida Otto Gama Dessa, número 622. Lá é realizada a triagem de segunda às quintas-feiras, das 12 horas às 19 horas. O cidadão que precisa, ele vai lá, leva os documentos, vai explicar a demanda que precisa, a Defensoria Pública faz uma triagem ali para ver se é uma demanda que se adequa aos atendimentos da Defensoria, seja financeira, seja do tema, se está dentro dos ofícios da Defensoria Pública do Estado. E aqui em Florianópolis a gente faz atendimento na área de família, que são a defesa das famílias, atendendo pessoas ou grupos que necessitem da instituição para resolver questões como alimentos, separação e divórcio, investigações de paternidade, interdição, adoção de maiores de 18 anos, visita dos filhos. E nessa temática aqui é importante salientar que a Defensoria Pública consegue absorver a demanda e às vezes resolver a questão extrajudicialmente. O cidadão catarinense, quando precisa por exemplo, ter uma separação, o casal procura a Defensoria Pública e ali o defensor público tem a possibilidade de, ouvindo eles, fazer uma separação, definir a guarda, a pensão alimentícia e aí homologar um acordo, evitando assim uma demanda ao judiciário. Além da questão de família, a gente também atende na área civil, e aí são diversas as hipóteses, como questões possessórias, questões de medicamentos, né? A pessoa que precisa do fornecimento de medicamento pode procurar a Defensoria Pública para isso, internações, exames, também a questão da educação, como creches, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública quando não tem acesso à creche, a Defensoria aciona o município para que forneça a creche, e também a questão de moradia, também pode ser questionada nessa área civil. A infância e juventude também é tutelada pela Defensoria, principalmente a questão do menor em conflito com a lei. Aqui em Florianópolis a gente também tem um núcleo de defesa da mulher, que a mulher que porventura tenha sofrido algum tipo de violência doméstica pode procurar a Defensoria Pública para tutelar seus direitos.
A área criminal, a Defensoria Pública absorve toda a demanda aqui no município, seja nas audiências de custódias, seja nas demandas criminais rotineiras. E na execução penal a mesma coisa. As pessoas que estão aqui no sistema prisional do município de Florianópolis têm o acesso e a defesa da Defensoria Pública. Além disso, só para constar como dados aqui, que eu tenho anotado, esse ano, por exemplo, a Defensoria Pública fez só na triagem mais de 15 mil atendimentos até outubro desse ano. E a gente, além de tudo, além de todas essas demandas individuais, a gente também faz uma demanda coletiva, quer dizer, uma única ação que pode beneficiar um número sem limite de pessoas. Exemplo, por exemplo, foi recentemente aqui os pacientes renais do estado, aqui em Florianópolis tivemos suspenso seu tratamento, a Defensoria Pública entrou com uma ação porque estavam correndo risco de vida e restabeleceu o tratamento desses pacientes. Mesma coisa com a questão das creches aqui no município de Florianópolis, que a Defensoria Pública entrou com uma ação para se pleitear, finalizar as filas que tinham para se conseguir vaga em creche. E são também inúmeros exemplos. As pessoas, as comunidades podem procurar a Defensoria Pública para se tentar que com uma única ação seja beneficiado toda aquela comunidade. Basicamente, esses são os atendimentos aqui da Defensoria Pública. A gente aqui em Florianópolis ainda está num número infelizmente reduzido. A gente tem hoje 25 colegas apenas trabalhando aqui em Florianópolis, entre titulares e substitutos. E fazendo um comparativo ao como funciona a magistratura e o Ministério Público, por exemplo, tem mais ou menos cerca de 40 a 50 juízes e promotores. Então a gente está à metade do que se espera o ideal aqui. Mas a gente vai crescendo, esperamos crescer e principalmente receber essa demanda da população catarinense, que quando necessitar também pode solicitar que a Defensoria Pública visite a sua comunidade para tentar de alguma forma fazer o atendimento ali e levar essa demanda aos poderes constituídos para tentar resolver e evitar maiores conflitos. Esse é o principal ponto aí são os principais pontos de atendimento da Defensoria Pública.